dia! Bom dia! O programa de hoje vai ser animado pelo som da viola. Um instrumento que movimenta a cultura do Brasil. O artista por trás dos artistas. Sem viola, não tem violeiro. Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer quem se dedica a fabricar essa cinturinha fina, que se tornou um dos principais símbolos culturais do Brasil. É o luthier. Bela viola entalhada, capricho do bom artesão. O artista desconhecido por trás dos artistas de fama. Agora vamos falar do luthier, que é o artesão que fabrica a viola. O mundo se moderniza e o interesse pela viola só cresce, como você acompanha na reportagem do Nelson Araújo. Tem gente que desconfia da mistura que eu faço de jornalismo e poesia. Tantinho de barro, outro de aço. Tomara a minha escrita, que com palavra faz retrato, fique um dia tão bonita como este artesanato. Grosso modo é madeira e cola, mais trasto, corda, cravelha, aquecendo a centelha da cinturinha da viola. Encho de letra carriola, sujeito, verbo e predicado e ponho o verso na bitola para enquadrar Lucas Machado. Jovem encontra o futuro pesquisando o passado da viola. Esse é o título do capítulo que abrimos agora para contar a história daquele que talvez seja o mais novo luthier, o mais novo artesão de instrumento caipira do Brasil. O tipo que ele faz é diferente da viola padrão que você deve estar acostumado a ver. O maior diferencial que a gente vê, assim, esteticamente, ela não é uma viola com a cintura pouco declarada, ela é uma cintura bem acentuada. Lucas tem apenas 20 anos. Constrói a violinha ancestral chamada de meia regra. Compare com a viola padrão de hoje, que tem 19 trastos. A meia regra tem 12. Pela localização da gente aqui no Paraná, não existe quase nenhum exemplar desse instrumento. Paranaense com jeitinho e bigodinho de mineirinho, Lucas recende antiquário, não calça tênis. Desde pequeno ia para o colégio de sapato, de meia branca, esse tipo de coisa. Não tem jeans no vestuário, nem gíria no vocabulário. Todo o arranjamento foi eu que fiz. Eu tenho orgulho de dizer que a viola entra no meu estabelecimento a madeira em bruto e sai a viola feita. Ser jovem do tempo antigo não é levada descabida, é personalidade, estilo de vida. Fica horas na telinha buscando modos de praticar o passado. Já me falaram que eu podia ser uma reencarnação. Eu não sei, eu tenho uma atração pela antiguidade. Falar bem a verdade para o senhor, eu não gosto de trabalhar com ferramenta elétrica. O que eu posso fazer na mão, eu faço. Os entendidos desse métier encantados ficariam com as ferramentas antigas do jovem luthier. Se tem o arco de pua, furadeira elétrica não vou querer. A morsa é fundamental em qualquer marcenaria e em qualquer oficina para segurar as peças. Pois aqui o Lucas trabalha também com esta ferramenta que é de antes de Cristo. Talvez você nunca tenha visto nem ouvido falar. Parece um pé de cabra. Com licença, olha como prende com segurança. O nome dessa peça é barrilete. Foi o primeiro sistema de prender as coisas na banca que existiu. Foi inventado pelos romanos. Em Pompeia, eles acharam uns afrescos dos marceneiros daquela época usando barrilete para prender as coisas. A vantagem do barrilete é que a gente pode prender uma peça de qualquer medida, de qualquer jeito, em qualquer ângulo que a gente queira. Não por acaso, Lucas entrou na faculdade de História, curso que interrompeu... Licença, toma um pouquinho de água, amor. Para pedir em casamento a Patrícia, a boa moça de família que conheceu aqui mesmo em Mamborê. Como é que você foi se apaixonar por um jovem tão velho assim? Não tem outro jeito de falar isso? Foi por isso mesmo que eu me apaixonei. É mesmo, é?
percebi que ele era diferente, aí eu gostei. Foi lá pedir a mão pro pai, aí ele falou assim, eu quero casar com a tua filha, não sei o quê. É um glamour o vai e vem do casal na bicicletinha do tempo da Segunda Guerra. Isso aqui é artigo novo de estoque antigo. Comprei cilim, pé de vela, aro, foi tudo pela internet também. A maioria das 20 violas que construiu, Lucas conseguiu vender nas redes sociais. E você vai se surpreender mais à frente ao saber em que mãos foram parar. Olha que bonito. A Anesita Barroso que me deu essa viola. Uma violinha meia-regra bem parecida com a que o Lucas faz está nas mãos do violeiro que, literalmente, você vai ver, virou doutor em cultura musical caipira, Roberto Correia. Uma pessoa que acha desatino guardar em caixa um instrumento que em si já é uma obra de arte. Deve exibir-se feito estandarte, adornando a casa por toda parte, do refeitório ao oratório. Dá para identificar no Brasil 6 tipos de viola. Colecionador sentiu-se premiado quando gravou clássicos sertanejos com a saudosa Anesita Barroso. Ficou com a relíquia da capa. Quando a gente gravou aquele disco Voz e Viola, no lançamento ela me deu a viola, quase morri do coração. Este estilo meia-regra, bem como o de regra inteira, cujos detalhes de fabricação vamos mostrar depois, ficou mais conhecido como viola de Queluz. Era o nome de um município de Minas, hoje Conselheiro Lafayette, base de uma antiga família de luthiers. Aqui nós temos uma viola pequenininha, chamada viola machete, a viola usada no recôncavo baiano. Temos a viola caiçara, do litoral do Sudeste, com um contracavalete curioso. A corda passa aqui e passa aqui por cima. A viola de coxo, do Mato Grosso do Sul. Usado lá no cururu, no siriri. Mais leve ainda, a viola de Buriti, da região de Tocantins, feita com talos da palmeira. Essa cola aqui é uma cera de abelha, é bem rústico, né? E aí está a base para o Brasil sertanejo que canta e dança, seja em pracinhas do interior, em shows nas capitais, seja em salas de concerto. E a viola chega também à academia, não só para quem quer aprender a tocar, como já acontecia, fazer música clássica com ela, mas para ser estudada como fenômeno social e cultural. Acaba de ser lançado esse livro, Viola Caipira das Práticas Populares, a Escritura da Arte, baseado na tese de doutorado que Roberto Correia defendeu na Universidade de São Paulo. Fala aqui no avivamento da viola. Primeiro pagode de viola, Tião Carreiro, 1960. Roberto Correia elenca vários fatos que alavancaram o interesse pela viola a partir do brilhante toque aperfeiçoado por Tião Carreiro e que ficou conhecido como pagode. Ainda nos anos 60, a música disparada ganha o Festival de Música Popular Brasileira. A viola chora nas mãos de Heraldo do Monte. Depois começam a surgir as orquestras de viola. Hoje, só em São Paulo, tem mais de 200. Aí vem Almir Sater, já na década de 80, fazendo sucesso em novela. Almir Sater ajudou a popularizar o instrumento. É uma espécie de movimento cultural, Nelson. Um movimento que não foi só de querer ouvir, mas também de tocar o instrumento. Pondo pilha numa demanda jamais vista no setor. Um luthier demora meses até mais de ano para fazer um instrumento. Imagine produzir 60 dessas por dia. Faço hoje 1000 violas por mês, né? José Roberto Rosini é o dono da única grande fábrica de instrumentos de cordas que restou em São Paulo. Outras fecharam ou estão vendendo violas feitas na China. Realmente me fala que eu sou um louco. Querer montar uma indústria aqui no Brasil totalmente brasileira, quanto que a maioria está importando. Em 95, Rosini começou com 2 luthiers. Hoje, a indústria conta com quase 100 funcionários. É uma linha de produção, mas trabalhando artesanalmente cada etapa.
desde a laminação da madeira até a montagem, pintura e teste dos instrumentos. Em 2 décadas e meia, cerca de 350 mil violas saíram daqui. Tem um mercado muito grande. A música sertaneja universitária circulou, está ali, agora com uma tendência fantástica, que é mulheres tocando. Você viu neste ano o especial do Globo Rural mostrando como a mulherada está debulhando a viola. Falei, opa, mais uma turma vindo aí e eu tenho que continuar a fabricar viola para elas, né? Essa viola divina, eu ganho a vida com ela. No próximo bloco, as madeiras e os segredos da viola de alta precisão. Além de ser fonte de música e cultura, a viola movimenta a economia do campo. Sabe quantas são vendidas por mês no Brasil? Olha, são entre 1.500 e 2.000. E os preços variam de 300 a 15 mil reais. Arriscaria dizer do que é feita essa viola? E essa? Este início de século XXI está sendo marcado pelas novas tecnologias, novos conceitos de fabricação. Já temos a chamada internet das coisas, a impressora 3D. Já é possível, por exemplo, imprimir peças dentro de casa. Pois nesse contexto de mundo novo, de futuro chegando, um artesão do oeste de São Paulo, querendo fazer um novo tipo de viola, olha que material foi buscar. A nossa velha conhecida cabaça, também chamada em algumas regiões de porongo ou purungo. Toco viola de noite e aprecio o firmamento. Viola tem som de bicho quando traz um guiso dentro. É coruja que arrepia quando solta o seu lamento. Levi Ramiro personifica hoje o violeiro ancestral, materializando a descrição histórica que faz o doutor Roberto Correia. Antigamente, o violeiro tinha que construir, ele tinha que ser luthier primeiro para depois poder fazer a sua arte, para poder ser violeiro, né? Interessante. Pois Levi Ramiro é desse tipo. O artista dos 7 instrumentos, melhor dizendo, dos 7 ofícios. Aí eu venho com um compasso, aí ó, eu marco aqui e vou marcando. Ele fabrica e toca bem cavaquinho, contrabaixo, violão, peças de percussão, viola com corda de aço, viola com corda de nylon. Tudo com cabaça, matéria-prima que ele conhece de berço. Meu pai trabalhava na roça, meus irmãos mais velhos. Cheguei até a levar marmita, que era muito novinho, não aguentava o batente, né? Mas levava marmita para eles no café e tal. Justamente num cafezal, o vizinho de Levi agora planta cabaça, seu Sebastião Mazzoni. O problema é o sol quente, queima a casca dela, fica queimada por cima e apodrece. Que virou fornecedor do artista. Você é o rei de plantar purunga aqui na região. Ele seleciona as mais bonitas, numa carcaça de geladeira guarda as maiores. No puxadinho do paiol, junta as menorzinhas. Tem que plantar na terra boa, estercar, apanhar adubo. Se der purgão, tem que passar aquele veneno que passa na verdura. De cada 2, 3 dias tem que dar uma olhada, né? Isso aqui tá boa ainda. Belezinha, eu fico com essa então. Vai ficar com isso aí? Tchau. Pra você, tudo de bom. E tudo de bom pra você também. A grossa casca dura faz dela uma concha acústica natural. Tem veios, raias interiores que favorecem a propulsão sonora. São como impressão digital. Cada cabaça tem um formato e um tamanho único. Então, os instrumentos vão ser únicos mesmo. Não tem nenhum instrumento igual ao outro. Claro, a cabaça é a alma da peça. Levi Ramiro hoje é artista reconhecido. Já gravou 10 discos, mas foi metalúrgico. Agora mistura usinagem e ferramentaria com cultura.
Machado cortou madeira, derrubou ela no chão. Um pedaço virou casa, o outro foi pro fogão. Meu pedaço é a viola que chora na minha mão. Levi já conta mais de 150 instrumentos feitos com cabaça. Eu tenho realmente um apreço para essa questão mais orgânica, da possibilidade de pegar um fruto seco para fazer um instrumento. Bela viola entalhada, capricho de um bom artesão. E pela questão da despadronização. Despadronizando, Levi Ramiro inspirou gente que agora pratica uma luteria artesanal, mas praticamente científica. Como que é feita a divisão da escala de um instrumento? Luciano Queiroz também é do oeste de São Paulo e já foi discípulo de Levi Ramiro. Se a madeira for muito macia, ela absorve a vibração do tampo e aquilo a sonoridade acaba morrendo ali dentro. Muito requisitado para dar aula de luteria, é outro que tem como ganha-pão a fabricação de violas. Estou chegando numa marca hoje que não é fácil, de 300 instrumentos fabricados. Já estou com 15 anos fazendo isso de forma profissional, assim. Luciano é uma das novas referências no campo do instrumento preciso, de alta qualidade. Atende a violeiros de diferentes repertórios, como o eclético e virtuoso Neymar Dias, que transcreveu a obra de Bach para a viola. O ateliê de Luciano Queiroz fica nos fundos da casa onde mora, em Assis, São Paulo. Curioso é que a formação dele nada tinha a ver com isso. Oi. Cursou zootecnia, trabalhou com gado muitos anos, chegou a ser gerente de uma cooperativa. Mas desde pequeno fuçava nas coisas. Eu era o terror do brinquedo novo, desmontava tudo. Adulto, começou a desmontar violas. Autodidata, pesquisou física, mecânica, textura de materiais, foi comprando equipamento, assimilando técnicas da antiga e moderna luteria, indo além dos limites da simples artesania. O meu trabalho é mais do que um instrumento, entendeu? Eu costumo dizer que é uma obra de arte, não no sentido que às vezes as pessoas pensam de ser uma coisa magnífica em termos de trabalho manual, mas uma obra que é única, que nunca vai existir outra igual no mundo. Tudo aqui é feito sob medida. E você faz ideia de quantas peças são necessárias para fazer uma viola? Se a gente pegar cada peça individual, separar essas peças e somar, a gente passa de uma centena. Cada uma com uma função extremamente específica. O tampo de um instrumento, normalmente, ele precisa ser de uma madeira mais macia, porque ele precisa vibrar quando a gente toca na corda do instrumento. São muitas as técnicas que Luciano acaricia. Para o tampo, o pinheiro sueco, delicadeza lhe propicia. Para projetar o som frontal, põe no fundo e na lateral o jacarandá da Bahia. Fundo e lateral é o contrário do tampo. A gente precisa ter uma madeira mais dura para ela refletir essa vibração do tampo, para ter mais volume, ter mais graves. O braço pede um duro mediano. Por trás, cedro macio. Na frente, ébano africano. Ela precisa resistir à ação mecânica aqui mesmo, né? De toque. O leque harmônico é o que ao som dá a guia. Mas um pode achar cômico o palavreado da luteria. Essa caixa, que não tem osso, se fortalece com o tróculo, a culatra e o reengrosso. Simplesmente para aumentar essa estrutura aqui de colagem e a colagem ser mais eficiente. Aguentando a pressão, carvão vira diamante. Pois a frágil violinha enfrenta força gigante com 2 barrinhas de aço, aninhadas na frincha que une o tróculo ao braço. Esse é um tensor dos mais modernos que existem. Coisa que eu não sabia. Forçando na contramão para evitar empenação, esse tensor alivia 70 quilos de pressão. A gente consegue manter uma escala completamente alinhada e ganhar uma melhora na tocabilidade do instrumento. Onde aplica a ciência, o luthier cobre de poesia, ingesta marca e referência na graciosa marchetaria. O instrumento que Luciano acabou de fazer foi encomenda do Júnior da Viola, artista que funde vários estilos musicais. A gente teve muitas horas de conversa com o Júnior para chegar em espessura de braço, distância em cada par, entre os pares. Essa é uma grande vantagem da luteria, né? Você fazer com as madeiras que você precisa, com as madeiras que você quer, né? E também com as características que vão facilitar o teu trabalho, né?
estão surgindo, mas muitos, centenas de luthiers no Brasil fazendo belíssimas violas, pesquisando instrumentos. Estamos vivendo um momento também muito importante, que é a artesania da viola, ou seja, a construção do instrumento para o violeiro. E aquela violinha meia regra do caçulinha dos luthiers, o Lucas Machado, do começo da reportagem, lembra? Foi parar via internet nas mãos da Ária Rita, uma estudante de música da Universidade de Brasília. Ela pesquisa os ancestrais da nossa viola, como o alaúde e a viola barroca. Essa aqui é a mamãe de todos. As violas brasileiras, elas nada mais são do que variações desse instrumento, né? A gente vê a semelhança anatômica entre os dois instrumentos, né? Como são instrumentos realmente muito parecidos. A música caipira, ela tem uma série de características da música barroca, né? As terças, por exemplo, as famosas terças da música caipira, elas surgiram com grande força na música barroca. A gente que é da música antiga, o nosso grande papel é olhar para trás e tentar redescobrir tradições que acabaram morrendo. Tem para mim que o som da viola é o som do Brasil. Brasil que perde folhas por suas escolhas, mas que mesmo em momento de pranto não se desconsola, sabe elevar seu canto de braços dados com a viola. Minha viola de ouro, com diamante e safira, ela é meu grande tesouro, que todo mundo admira. Minha viola viaja comigo, onde eu vou, eu levo a menina. Minha viola viaja comigo, onde eu vou, eu levo a menina. Essa reportagem está também na revista Globo Rural deste mês. Olha aqui, Fábrica de Violas. E a capa é sobre os gigantes do cooperativismo no Brasil. Um ótimo dia para você. Bom domingo e até a semana que vem.